Olá, sejam bem-vindos ao Nina Responde. Eu sou a Nina Rizzi, esse é o Astrolife e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas e dúvidas sobre astrologia que vocês me enviaram com o tema trabalho, carreira e missão de vida na astrologia. Então, bora começar? Recentemente eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando para vocês se vocês teriam interesse em vídeos onde eu vou responder dúvidas, perguntas, curiosidades sobre astrologia para vocês. A maioria votou que sim, então cá estamos nós neste vídeo. E como o objetivo do Astrolife é trazer a astrologia de uma forma, descomplicada e prática para o dia a dia de vocês, eu vou fazer o meu melhor aqui para traduzir o astrologuês, para que de fato vocês possam usar essas informações para olhar para o mapa astral e entender como é que vocês podem entender um pouquinho mais sobre carreira, missão de vida e trabalho no mapa astral, Eu recebi muitas perguntas aqui. Como vocês podem imaginar, não vou conseguir responder todas nesse vídeo, mas achei legal o formato e vou fazer outros vídeos com esse mesmo formato aqui. Então eu vou agrupando as perguntas e vou trazendo as respostas para vocês. Então, se a sua dúvida, se a sua pergunta não for respondida aqui hoje, ela pode ser respondida ainda em algum outro vídeo. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida e curiosidade sobre astrologia, pode deixar aqui nos comentários, porque eu tô fazendo aqui o meu banco de dúvidas e de perguntas e vou criando esses vídeos temáticos. Então, como eu recebi algumas perguntas, sobre carreira, missão de vida, trabalho, eu achei legal juntar essas perguntas e trazer as respostas aqui com um direcionamento mais bacana nesse sentido, tá bom? Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Eu recebi as perguntas voltadas para o meio do céu, Então, a primeira pergunta que eu vou ler aqui foi da Caroline Ramos e ela perguntou justamente, quais as casas astrológicas que influenciam carreira além do meio do céu. Então vamos trazer um contexto, explicar o que é o meio do céu. Para quem ainda não sabe, o meio do céu, ele é a nossa casa 10 do mapa astral, tá? Ela simboliza uma busca nossa por realização pessoal e profissional, Ela é um direcionamento para o nosso futuro, para onde a gente está caminhando. Ela é oposta à casa 4. A casa 4 é de onde eu vim, minhas raízes, minhas origens. A casa 10 é para onde eu vou, o meu futuro, para onde eu estou caminhando. É também um indicador do que é sucesso pra gente, de status e posição social. E o que eu quero deixar de legado, para o mundo. Então, com certeza, o meio do céu é um indicador muito importante do nosso mapa, Quando a gente faz ali os pesos dos elementos, ele tem um peso maior do que as outras casas astrológicas, é uma casa angular, é uma casa muito importante e é um direcionador, Tanto de carreira, no meu ponto de vista, quanto de propósito, de missão de vida, porque ele é um direcionador de futuro. É para lá que a gente está olhando, Na casa 4, a gente está dentro da nossa família, É a nossa casa, a nossa família. A casa 10, eu vou para o mundo, E é como eu quero ser reconhecido, A casa 1, que é o ascendente, é como as pessoas me veem, mas a casa 10 é como eu quero ser reconhecido, O meu status socialmente, o meu trabalho, a minha carreira. Então, ele é um super indicador. Eu vou dar um exemplo, Então, se você tem lá o meio do céu no signo de Sagitário. Na verdade, assim, antes de dar o exemplo, deixa eu contextualizar como é que a gente faz essa análise, Então, a gente vai entender o que é o meio do céu, qual que é o signo que está ali, cortando na cúspide da casa 10. A gente vai olhar para ver se tem alguns planetas dentro dessa casa 10 e a gente vai olhar também para o planeta que está regendo esse signo da cúspide, Então, agora o exemplo vai fazer mais sentido. Se eu tenho uma casa 10 em Sagitário e eu não tenho nenhum planeta lá dentro, porque é uma dúvida constante também das pessoas. Meu Deus, eu não tenho nada. Até quando eu faço os meus atendimentos, Nina, não tenho nada lá no meio do céu, não tenho futuro, não tenho perspectiva de carreira, tá vazio. Não tá vazio, gente. Tem a energia sagitariana predominando essa área da sua vida, como esse direcionador. E a gente tem que buscar o planeta regente. Então, onde é que está Júpiter no seu mapa astral? Qual que é o signo? Qual que é a casa? Quais são os aspectos que ele faz? E isso, com certeza, é um ponto muito importante para a gente entender, de fato, a leitura desse meio do céu, tá? Então, essa é a dinâmica de interpretação, mas com certeza não é um ponto que tem que ser olhado isoladamente, Na pergunta
da Caroline, ela justamente perguntou quais outras casas astrológicas que a gente pode olhar. Então, de bate pronto, vou responder para vocês. A casa 2 e a casa 6, né? A casa 2, ela é um direcionador, né, da minha própria capacidade de recursos, né? Então, tá falando, de certa forma, de dons e talentos. E também, assim, como os recursos financeiros são importantes para mim, o quão importantes eles são para mim, ou, né, a forma que eu tenho de lidar com esses recursos financeiros e materiais. Então, para mim, do meu ponto de vista, esse é um direcionador também muito importante para entender que tipo de carreira que a pessoa vai buscar, né? Se é uma pessoa que precisa de mais estabilidade, que gosta de arriscar mais, né? Então, com certeza ali é um ponto muito importante para ser avaliado, né? E a casa 6 fala sobre rotina, sobre dia a dia, né? O nosso trabalho, as atividades que são importantes, como é que a gente tem que preencher o nosso dia. E esse também é um ponto muito importante para quando a gente vai escolher uma carreira, um trabalho, né? É entender quais são as nossas necessidades no dia a dia, né? Eu já faz algum tempo, eu vi uma pesquisa numa revista e uma matéria, né, numa revista sobre uma pesquisa feita com jovens que estavam escolhendo fazer medicina. E me marcou muito isso, porque justamente, né, a pesquisa mostrava que os jovens estavam escolhendo fazer medicina muito pensando na casa 10, pensando no status, né, que aquilo traz, pensando no futuro, pensando lá na frente, né, ser médico. E quando eles estavam começando a ir para suas residências, não tão só aqueles estágios que eles fazem na reta final, muitos estavam desistindo, porque eles estavam então entendendo como é que era o dia a dia, como era que era a rotina de um médico. E aí entendiam muitas vezes que aquilo não era para eles. Então, vejam a importância da casa 6 nesse sentido, porque ela é um grande direcionador do que é importante, né? Será que você é uma pessoa que trabalha bem em equipe, precisa de autonomia, tem espírito de liderança, né? Será que você é uma pessoa que quer um ritmo mais acelerado, um ritmo mais lento, precisa de liberdade para se expressar? Então, todas essas dicas vão estar na casa 6. Então, para mim, em casas astrológicas, são as 3 mais importantes. E a dinâmica de interpretação é a mesma, né? Então, vai ver lá qual que é o signo que está na ponta da casa 2 ou da casa 6, planetas que estão lá dentro, né? E o planeta regente desse signo que está na ponta da casa, aonde ele está, qual que é o signo, qual que é a casa e quais são os aspectos. Parece simples, né, gente? Mas é um pouquinho mais elaborado do que só ver qual que é o signo que está ali. E para complementar, né, com certeza, do meu ponto de vista, essas são as 3 casas astrológicas, mas para a gente interpretar, né, os mapas que eu faço, né, é um tema que é muito recorrente nas minhas leituras, né, muitas pessoas chegam ou com questões de relacionamento, ou com questões de carreira, de trabalho, de transição de carreira, de busca por propósito, né, de vida, ou de um trabalho com mais propósito, com certeza, assim, a maioria dos meus atendimentos. E não é só aí, eu não vou olhar só para essas 3 casas. Para mim, eu listei aqui outros pontos que são super importantes quando a gente está olhando para esses direcionadores, né? Então, primeiramente, o Sol. O Sol é a nossa essência, mas ele também é a nossa vocação. A gente tem o ascendente, que ele é o nosso jeito de ser, na forma de se colocar diante da vida, mas ele é um grande direcionador na nossa vida, né? Tenho muitas pessoas próximas de mim que tem ascendente em Capricórnio, que tem aquele direcionamento, né, aquele mindset de ambição de carreira igual quem são os capricornianos, né? É óbvio que essas coisas se dão de uma forma um pouco diferente, as combinações, né, se dão diferentemente para cada um, mas é muito interessante porque o ascendente ele é um grande direcionador na nossa vida. E a gente tem aí, então, o regente do ascendente, né? O planeta que rege o seu ascendente, ele é um grande mestre. E ele, com certeza, é um planeta importante para a gente olhar e identificar quando a gente está falando de tema de carreira, de trabalho, né? E de missão de vida. E também, né, como eu falei que a casa 10, o meio do céu, é uma casa angular, quando a gente tem planetas angulares no nosso mapa, são planetas que se manifestam de uma forma muito forte no nosso mapa, então que podem se destacar, né? Então as casas angulares são a casa 1 e a casa 7, a casa 4 e a casa 10. Então mesmo não sendo uma casa relacionada à carreira, necessariamente, né, a casa 1, a casa 7, a casa 4... Se a gente tem um planeta angular ali, ele pode ser um planeta que vai se destacar na nossa vida e isso vai acabar direcionando um trabalho, uma carreira, né, um talento que pode ser explorado como uma carreira e um trabalho, tá certo? Então, eu poderia citar
mais pontos do mapa astral que a gente analisa para quando a gente vai olhar para carreira, trabalho, missão de vida, mas eu acho que vocês podem já estar chegando à conclusão que eu quero chegar aqui, que é o mapa todo é importante, gente, né? Analisar coisas isoladamente, pontualmente, nem sempre vai funcionar. A gente tem que ver como que é que as coisas funcionam dentro das dinâmicas, né? Então, eu vou trazer aqui mais duas perguntas que vieram com relação a esse tema. E aí eu vou continuar falando um pouquinho sobre isso. A Tabata, que é uma querida, já fez mini leituras aqui comigo, minha cliente, perguntou sobre a relação do meio do céu com missão de vida. E a Milene Rodrigues perguntou como identificar o nosso propósito, missão de vida, através do nosso mapa astral. Então, com toda certeza, o meio do céu, ele é um direcionador de missão, de propósito, porque a gente está falando de um sentido que a gente dá para nossa vida, né? A direção de futuro, o que é importante para mim em relação a sucesso, a status, a carreira, a trabalho, né? E com toda certeza absoluta, quando a gente está falando de missão, de propósito, de caminho, os nodos lunares são muito importantes nesse sentido, o nó do norte como um direcionador de um grande aprendizado que a gente tem na nossa vida, né? Mas eu sei que muitos de vocês não vão gostar dessa resposta, né? Mas o nosso propósito e a nossa missão de vida está no nosso mapa todo. Não é só o meio do céu, não é só os nodos lunares, não é só olhar carreira e trabalho. O nosso propósito, a nossa existência, tá ali no mapa como um todo, que é a foto do céu, no dia, horário e local que você nasceu, com a Terra, né, como um ponto central. Então, a gente tem que analisar o mapa todo. Não tem muita saída, né? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a gente tem um único propósito de vida, uma única missão, um único caminho a seguir? No meu ponto de vista, eu acredito que não. Eu acredito que com o tempo, com a maturidade, com a nossa vivência, com a nossa experiência e com o autoconhecimento, a gente vai se transformando. E aí o nosso propósito muda, os nossos sonhos mudam, as nossas direções na vida mudam. Então, não é que eu cumpri um propósito, de repente eu queria muito fazer uma faculdade, eu fiz a faculdade, eu cumpri aquela missão que para mim era importante. E dali pra frente eu vou fazer outra coisa, né? Eu dei o exemplo da medicina e é muito legal, eu tenho um cliente que ele abriu pra mim, né? E eu posso falar isso. Ele fez medicina, foi até o final, curtiu, chegou no final, quando ele começou a trabalhar com aquilo, ele desistiu, largou tudo e foi fazer o que era importante pra ele. Mas ele sabe reconhecer o quanto fazer a faculdade, todos aqueles anos dedicados, aquilo foi importante pra ele, pra construção do que ele está querendo hoje, né? Então, a gente não tem um único propósito, uma única missão. Conforme a gente vai crescendo, aprendendo, evoluindo, o nosso mindset muda. Então, eu acho que uma grande dificuldade das pessoas é quando elas vêm e elas acham, às vezes, que a gente tem um único propósito de vida. E aí, quando elas já têm aquilo na cabeça, né? Ah, quando eu tinha lá 15, 16, 18 anos, eu criei esse propósito para mim. E aquilo não faz mais sentido hoje. E ela continua insistindo, porque é aquele propósito que ela acha que é aquele propósito de vida, e ela se sente perdida, né? E ela acaba não conseguindo abrir o campo de possibilidades para outros propósitos, né? E não é que assim, aquele não faz mais sentido, aquele fez, de repente a gente cumpriu, ou não terminou de cumprir, de repente já percebeu que é um outro caminho, que é um outro sonho, que é um outro objetivo. Então eu vou direcionar a minha vida para um outro lugar hoje. Entende? Então, por isso que eu acredito que o mapa todo, ele é uma bússola, né? Ele é um guia, ele traz ali potencialidades, ele traz desafios, mas ele é um mapa, né? A gente pode se guiar por ele, pra gente entender. E esse mapa, ele é a foto do céu parada, mas ele tá em movimento, né? Quando a gente pensar que ele sofre a influência do céu, né? Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente tem a sinastria, né? Não trabalho com sinastria, mas existe esse movimento de assim, aquela pessoa ela contribui, ela traz uma energia para você, então ativa questões no seu mapa. Os trânsitos no céu, as progressões, as técnicas preditivas ativam questões no nosso mapa. A gente vai vivenciando e vai aprendendo. A gente ainda tem a astrocartografia, que quando a gente viaja para algum lugar, a gente ativa o nosso mapa de uma forma diferente. Inclusive, se for um tema que vocês gostam, me contem aqui nos comentários também, porque é uma das especializações, um
dos caminhos dentro da astrologia que eu estudo como boa sagitariana que sou, que ama viajar, amo também a astrocartografia. Então, se vocês gostarem desse tema, me deixem aqui também nos comentários, que eu posso pensar em trazer vídeos aqui para vocês, se for interessante, tá? Mas então existem várias formas de ativar esse mapa. A gente vai tendo as técnicas preditivas, né? A nossa própria vivência. Então, eu acho que a gente tem que abrir a carreira e própria questão de trabalho, de carreira, né, gente? Eu mesma mudei, eu já tive algumas profissões, né? Eu já fui professora de inglês quando era o meu primeiro emprego, né? Já dei aula de balé. Eu trabalhei com comunicação há muitos anos. Hoje eu continuo trabalhando com comunicação, mas eu sou autônoma, eu sou astróloga. Então, a gente também não precisa ter, de repente, uma única carreira que a gente tem que escolher lá com os nossos 17, 18 anos. Muito cedo. Será que a gente sabe tudo da vida com 17 anos, né? É um ponto de partida. E eu acho que às vezes eu falo isso porque eu mesma, quando escolhi uma faculdade, eu achava que era aquela escolha que eu ia ter pro resto da minha vida. E não é assim, isso nos prende, né? E a nossa vida pode ter tantas possibilidades infinitas, né? A gente tem o livre-arbítrio. Então, o mapa, ele é uma bússola, ele é um guia e ele é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. A Tabata também perguntou, né, para eu falar sobre a relação da astrologia, né, do autoconhecimento através da astrologia. Cara, a astrologia é uma ótima ferramenta de autoconhecimento, né? Então, ler o mapa e entender essas dinâmicas, entender essas dualidades, né, como é que funciona tudo, né? Porque às vezes eu tenho o Sol em Capricórnio e a Lua em Câncer, e eu tenho, tipo, signos opostos complementares fortes no meu mapa. Como é que isso se dá, né? Ou eu tenho só signos de terra muito forte, o que eu preciso desenvolver? Ou só signos de ar. Então, é muito importante, tá? Então fica a dica para você, caso alguém queira fazer a leitura para ter um direcionamento, quem tá buscando aí reposicionamento de trabalho, quem tá buscando um sentido maior para sua vida, com certeza a leitura do mapa astral ajuda muito. Em primeiro momento, a gente aceita algumas coisas que são nossas, né? E a gente aceita não numa coisa assim, aceito que sou assim, não vou mudar. A gente aceita algumas coisas que a gente às vezes tenta mudar perante a sociedade e a gente aceita também que a gente tem pontos de desenvolvimento. Tudo é luz e sombra e nós temos o livre-arbítrio, gente. A gente tem o livre-arbítrio de escolher. E o nosso mapa, é muito importante falar isso, ele não nos condiciona, tá? Tudo é luz e sombra. Então, a forma como eu vou desenvolver aquele Sol em Sagitário, que é o meu caso, podem ser muitos caminhos. Tem a luz e tem a sombra, ainda mais porque o Sol é um ponto de desenvolvimento, é algo que a gente vai aprendendo a desenvolver ao longo da nossa vida. Então, o nosso mapa ele não nos condiciona. E um outro ponto a gente leva muito em consideração, né, o background daquela pessoa, assim, o contexto familiar, o contexto social, o país, a cidade, a sociedade em que ele vive. Isso influencia muito a forma como a gente desenvolve o nosso mapa astral, entende? Então, por isso que numa leitura comigo, por exemplo, eu converso com a pessoa, entendo como é que hoje, na vida adulta, ela já desenvolveu aquele mapa. Para que então, eu sempre falo para os meus clientes, o meu objetivo não é adivinhar como você é. É óbvio que você vai se identificar com algumas coisas, mas o objetivo é entender o que você vive e buscar caminhos no seu mapa astral. E é por isso que eu tenho uma certa resistência com esses mapas digitalizados da internet. E eu já tenho alguns clientes que vieram e já reclamaram para mim, porque a teoria tá lá, né? Não deixa de estar certo, mas a interpretação de um mapa, ela vai muito além, ela não é só a teoria, né? Ela tem que entender ali a dinâmica, a vivência, né? A experiência de como aquelas energias todas juntas, combinadas, vão funcionar, tá? Então, o nosso caminho, o nosso propósito de vida, né? Ele é o nosso mapa astral como um todo. E até quando a gente tá olhando para carreira e trabalho, vocês já perceberam que não é um único ponto no mapa que a gente tem que olhar. E às vezes a gente fica muito preso e condicionado nas coisas ruins, nos aspectos desafiadores do nosso mapa, ou a casa que tá vazia, meu Deus, não tenho perspectiva de futuro. Então, não fiquem assustados, todos os mapas têm desafios, todos os mapas têm oportunidades, cabe a nós conhecer e aí então usá-lo de uma forma consciente ao nosso favor, tá certo? Gente, eu queria responder muitas outras perguntas por aqui, eu achei melhor agrupar, né, porque fica temático, talvez fique mais fácil, mas eu quero trazer um próximo aqui, por exemplo, com várias dúvidas básicas de astrologia de um mapa astral que já surgiram, então provavelmente eu devo fazer um nesse sentido. Deixem aqui
nos comentários as dúvidas de vocês, porque eu quero trazer outros vídeos com outros temas. Eu também recebi sugestões de temas muito legais, como Quiron no mapa astral, o retorno de Saturno, que é um movimento super importante. Então, eu tô pensando em fazer vídeos longos, né, mais específicos também sobre esses temas. Eu devo fazer uma enquete essa semana para vocês me ajudarem a escolher os próximos, né, a ordem desses vídeos. Então, tô gostando muito da participação ativa de vocês, agradeço por todos os comentários. Aproveitem já para se inscrever aqui no canal, para não perderem esses vídeos que vão vir pela frente. E agradeço muito mesmo todo o carinho de vocês nos comentários e no engajamento de vocês aqui no canal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, já sabem, deixa o seu like aqui e já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando de um direcionamento na carreira, no trabalho e um propósito maior de vida. Um beijão para vocês e até uma próxima!